Segundo o Instituto Procomum, a Baixada Santista é a região com a maior presença de população negra no estado de São Paulo, cerca de 38,5% da população. A cidade de Santos é a terceira mais segregada racialmente no Brasil, segundo uma pesquisa publicada pelo jornal Nexus em 2015. Sempre vista como uma das cidades com maior índice de desenvolvimento humano, o último estudo de 2010 mostrou que existem duas Santos distintas para brancos e negros. A cidade, a cada ano, sofre o apagamento histórico da afrocultura no turismo e acumula uma evidente dívida com a sua população afrodescendente. E o racismo estrutural fica ainda mais escancarado ao olhar para os veículos de comunicação da região. Os 5 principais veículos conhecidos nacionalmente aqui têm na Baixada Santista como representantes suas afiliadas: TV Tribuna, Globo, Record TV Litoral, VTV SBT, Tati Band Litoral e TV Cultura Litoral. A TV Tribuna tem em seu elenco de jornalistas negros somente os editores Hernandes Caires e Amaury Fish. Na VTV, o coordenador de mídias sociais, Gabriel Rosário. As emissoras Record TV Litoral, Tati Band Litoral e TV Cultura Litoral não têm jornalistas negros contratados em seu elenco. O mesmo vale para as emissoras locais Santa Cecília TV, Ilha do Sol TV, TV Primeira e TV Unisantos. Quando vamos para os jornais impressos da região como Jornal A Tribuna, Diário do Litoral, Boc News e Jornal da Orla, também enxergamos a inexistência desses profissionais negros em seu elenco de jornalismo. Olá pessoal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao documentário Invisibilizados. Meu nome é Christopher Leforte e sou o seu anfitrião. Segundo a jornalista Solange Santana, do Sindicato dos Jornalistas da Baixada Santista, não existe uma definição de quantos jornalistas negros existem na região, além dos profissionais da área não serem sindicalizados. De acordo com o Tribunal Regional do Trabalho, os registros profissionais da categoria, também conhecidos como MTBs, não têm especificação de raça, impossibilitando uma contagem, além de eu também não poder ter acesso a esses dados baseados na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, conhecida como LGPD. Quando procurei o grupo A Tribuna para saber ao menos um número de quantos jornalistas negros estavam em seu elenco e suas funções, recebi o seguinte e-mail: informações a respeito dos nossos colaboradores são confidenciais e não podemos divulgar. Aproveito a oportunidade para informar que não estamos participando de nenhuma pesquisa escolar e esse tipo de solicitação deve ser previamente solicitada para aprovação. Mandei o mesmo e-mail para o restante dos veículos de comunicação existentes na região e não obtive retorno, me restando somente a opção de fazer uma contagem manual pela plataforma de empregos LinkedIn, baseado na autodeclaração de cada um desses profissionais em suas redes sociais. Segundo a plataforma de empregos, a Baixada Santista tem 90 jornalistas negros. A cidade de Santos apresenta 792 resultados quando procuramos por jornalistas. E indo de página em página durante a contagem, temos 31 jornalistas negros. E quando vamos para outras cidades da Baixada Santista, o número de resultados vai caindo da mesma forma que o número de jornalistas negros existentes nas regiões. Lembrando que essa contagem foi feita no dia 25 de abril de 2023. Os números apresentados aqui podem sofrer alterações. A fim de mostrar os nomes por trás dos números do LinkedIn, fui atrás desses personagens que participam agora desse documentário, dando o seu depoimento. Eu sou uma jornalista preta que tentei muitas vezes entrar em diversos veículos aqui da cidade, tanto de televisão, eu falo agências, enfim, e nenhuma me abraçou, assim. Tem uma agência, tipo assim, de marketing a 10 minutos da minha casa. Eu acho que eles devem ter uns 30 currículos meu lá. Só que nenhum deles me deu oportunidade. Aí você fala assim, Melissa, você tá falando isso, mas você tem que ver como que é a sua capacitação e etc. Quem sou eu na fila do pão para julgar uma pessoa sobre a capacitação dela? Mas eu estudei sobre os profissionais que trabalham na agência, porque, né, pelo LinkedIn. E aí foi exatamente para conseguir me inserir nessa agência que eu estudei. Pensando, mano, eles não estão me aceitando por mim. Deixa eu ver aqui o que os profissionais que trabalham lá têm. Eles têm a pele branca, é basicamente isso, porque eu tenho muito mais coisa do que eles têm. Eu falo inglês, eu falo espanhol, eu tenho 1 milhão de cursos, eu tenho 1 milhão de coisas, eu sou formada. Tem jornalista que trabalha lá, tem uma moça que trabalha lá como social media que nem formada em nada ela é, pelo menos não que é o que tá no LinkedIn. Então, eu não tenho dúvidas disso.
de que o mercado aqui ele não é aberto pra gente, ele não é adepto, sabe, a nós. Então, as pessoas que não são pretas, que não estão, né, na nossa pele, elas vão achar que a gente está fazendo mimimi, que é frescura, esse tipo de coisa. Mas não é uma realidade, que infelizmente hoje a gente tem que lidar, sabe? Em 2007, a jornalista Iri Santiago apresentou como trabalho de conclusão de curso na Unimonte o tema A Inserção da Mulher Negra nos Veículos de Comunicação da Baixada Santista. E ela nos conta como foi a sua experiência. Era o mercado que eu estava prestes a entrar e levei já esse soco no estômago para, assim, logo de início que, cara, tu tá prestes a entrar nesse mercado e a tua realidade é essa, de 200 jornalistas que atuavam na região na época, em 2007, apenas 6 são mulheres negras. Para mim, as fases da pesquisa e a fase toda do TCC foram um choque de realidade. E aí, depois que a gente constatou essas 6 jornalistas negras, a única que tinha visibilidade mesmo, que atuava em TV na época, era a Kalinka, na época era a VTV. Então, ela foi uma das nossas entrevistadas. E aí, nós também entrevistamos outras profissionais, né, que não eram... não estavam entre as 6, porque as outras ou atuavam em produção, na parte mais interna, né, das redações de TV, mas a gente entrevistou profissionais que eram da Baixada Santista, mas atuavam fora. Mulheres, principalmente negras, são a maioria que tem síndrome da impostora, né, que tem certos gatilhos por conta dessa diferença gritante, assim, dela ser a minoria de estar nos lugares, e aí essa questão do não pertencimento, e essa é um pouco da minha realidade hoje, né. Hoje eu trabalho numa empresa em São Paulo, numa agência de comunicação multinacional, estou numa posição sênior, mas quando eu cheguei nessa posição, eu olhei para o lado, olhei para o outro, lembrei de onde eu vim, eu não pertenço a esse lugar. Começa a vir uns questionamentos na sua cabeça, assim, que se você não tratar em terapia e se você não ter uma rede de apoio muito forte para estar ali te sustentando, é uma coisa que te quebra mesmo. Quando eu trabalhava em redação, eu ficava chateado de não ver gente do meu lado também que fosse negro, mas hoje eu acho que eu fico mais, de não ver na Berrini, onde é a sede da minha empresa, e que sejam negros também, assim. Eu acho que foi uma extensão, assim, desse primeiro machucado que teve nas redações, de não ver gente parecida, e é um machucado que eu acho até mais profundo, assim. E olha, eu pensando, assim, tirando a moça da Copa, olha só que curioso, acho que só tem uma pessoa além de mim que é negra. Tem um rapaz que é retinto, assim. Então, é uma dificuldade muito mais profunda, assim, que o mundo da comunicação todo passa por isso. Você se depara com um mercado de trabalho em que a pessoa negra, ela tem que carregar tudo nas costas. Ela tem que fazer o dobro para ter metade do reconhecimento e metade do salário, né? Até porque reconhecimento não paga as contas. Mas até neste quesito, você consegue sentir na pele. Aqui hoje eu cubro o Alto Tietê, eu trabalho na Rádio Metropolitana. Entre uma equipe, se eu parar para olhar a composição da casa, dos contratados, dos colaboradores, somos em 3 negros. Não é muita coisa, não é um número expressivo. Bom, como um jornalista gay, preto, as oportunidades elas não eram me dadas de mão beijada, né? Isso acabava acontecendo com as pessoas brancas. Então eu acho que, como qualquer outro emprego em outro lugar, o racismo estrutural ele acaba levando para esse caminho. Então todas as oportunidades que eu via, por mínimas que fossem, eu agarrava com unhas e dentes. Foi assim que eu consegui criar um blog, por exemplo, dentro da Tribuna, um blog que falava somente sobre questões LGBT, tanto de cultura, entretenimento, informação, notícias. Quando eu vi essa pequena oportunidade, foi ali que eu me agarrei a ela e eu comecei a escrever. Minha outra oportunidade lá dentro foi quando surgiu a chance de escrever uma coluna semanal dentro da revista. Você sempre tem que estar a mais do que as pessoas brancas. Uma pessoa branca com qualidades medianas
é sempre escolhida impreterivelmente ao invés de uma pessoa preta. Eu contei com pessoas brancas que me serviram de apoio, pessoas brancas que me apoiaram e me ajudaram nessa escada. Então, saber reconhecer esses auxílios também é importante. E as pessoas brancas saberem que elas precisam dar esse suporte também é necessário. Quando eu comecei no jornalismo, eu sempre quis trabalhar em televisão, mas nunca me passou pela cabeça trabalhar como um repórter de televisão, porque eu não me enxergava na frente das câmeras. Havia uma questão de autoestima e havia uma questão de identidade também, porque há 15 anos atrás, essa exposição de pessoas pretas na televisão não era como hoje. A jornalista Glória Maria foi contratada pela Rede Globo em 1969 e seguiu sendo a única jornalista negra no elenco com visibilidade nacional até 1985, quando o jornalista Heraldo Pereira foi contratado. Ao todo foram 16 anos de distância entre a contratação dos dois. 7 anos depois, em 93, a jornalista de economia Flávia Oliveira era contratada pelo jornal O Globo. 4 anos depois, em 1997, a jornalista Sleide Silva era contratada pelo Grupo Globo, se tornando a primeira correspondente negra do Brasil em Nova York, onde cobriu a eleição de George W. Bush e os atentados do 11 de setembro. De 1999 a 2010, nomes como Joyce Ribeiro, Luciana Barreto, Maju Coutinho e Luiz Soara Monteiro foram sendo contratados por emissoras de nível nacional como SBT, EBC, Globo e Record. A Manchete olharam para mim e falaram: agora nós temos a nossa Glória Maria. Estava num bar um dia com Leci Brandão, na Bela Vista, e chegou a apresentadora de um programa da Gazeta chamado Condição de Mulher. Leci me apresentou como jornalista, ela falou: olha, que perfeito, você não quer trabalhar com a gente? Eu sou branca, sou apresentadora, a minha produtora é loira e nós precisamos de uma repórter preta. Você não quer? Repórter na época era negra que falava. Você não quer trabalhar com a gente? Então, eu consegui os trabalhos por ser preta, mas era só para mim, né? Eu sempre era a única. Sempre foi estratégico para mim, na minha profissão, entrevistar pessoas negras. Então, eu vou falar de economia, eu vou procurar um economista negro, eu vou procurar um engenheiro negro, eu sempre vou mostrar que existem pessoas negras, profissionais. Porque antes é assim, né? A gente só estava na página policial dos jornais. Antigamente era só isso. Na coluna social, preto jamais. Isso mudou. Isso mudou. Isso é coisa do século passado. Mas eu estou no século passado quando eu estou como repórter do suplemento feminino do Estadão. Eu pus Terezinha Malaquias na capa como modelo vivo, maravilhosa. E aí a dona Cecília Mesquita, que era a diretora do suplemento feminino, na época que eu trabalhava lá existia mais de 50, ia fazer 50 anos. Eu fui a primeira negra a ser contratada pelo suplemento feminino, a primeira editora negra. E aí teve essa reclamação dela de que eu punha muita gente escura na capa, né? Eu acabei sendo mandada embora. Em 2019, a jornalista Yasmin Santos, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, apresentou como trabalho de conclusão de curso a monografia Letra Preta, a inserção de jornalistas negros no impresso, que em outubro do mesmo ano se tornaria uma reportagem especial da revista Piauí, onde a jornalista Flávia Oliveira, que era uma das convidadas da banca de TCC, deu a seguinte declaração: até bem pouco tempo eu era a única colunista negra do jornal O Globo. Por mais que eu quisesse escrever sobre sapatos, moda ou qualquer assunto que pudesse me interessar, eu me sentia cobrada a comentar os constantes casos de racismo que continuam a estampar as páginas da imprensa. Essa limitação também é um tipo de silenciamento. É desafiador você só ser preto e só poder falar de questão racial. O exemplo muito forte, muito marcante para mim, do Hamilton Bernardes Cardoso, um jornalista de mão cheia, e ele sempre escrevia como colaborador para a Folha artigos sobre a questão racial. Mas toda vez que ele tentava uma vaga para trabalhar na Folha, não, só se for para escrever sobre a questão racial. Em maio deste ano, uma pesquisa do Grupo de Estudos Multidisciplinar da Ação Afirmativa, conhecido como GEMA, investigou o perfil racial dos jornalistas dos principais jornais impressos do país, que revelou que 84% dos produtores de conteúdo desses jornais são brancos, 6,1% são pardos e 3,4% são pretos, e indígenas 0,1%. Nos espaços de opinião, a disparidade racial
é ainda maior, onde 90% dos textos são publicados por brancos. No Estadão, 100% dos editores são brancos, enquanto o Globo chega perto disso com 93%. Nenhum dos dois jornais possui sequer uma pessoa preta em seu corpo editorial. A Folha de São Paulo apresenta uma desigualdade ligeiramente menor no perfil dos editores, chegando a 14% não brancos. Aí acontece George Floyd sendo assassinado por asfixia, né? E Santos percebe que não tem jornalistas negros. Aí tem aquele site Juízo Santos, sim, não tem negros aqui para escrever. Aí a Flávia Saad, ela liga para mim e me convida para ser colunista do Juízo Santos. Tem uma coluna semanal chamada Vozes Pretas, eu me pauto, eu assino. Eu não ganho nada por isso. Eu precisava ganhar? Não. Era importante falar para a branquitude? Sim. Então, ok. E a gente sempre vai ter essa questão. Isso vai ser sempre um problema. O primeiro artigo que eu escrevo se chama Privilégio Branco. A semana seguinte eu escrevo sobre a falta de ar. E daí falo que a falta de ar não é só quando matam um homem negro. A gente sente falta de ar todo o tempo, quando um policial vem perguntar alguma coisa, quando andando na rua e a pessoa muda de calçada, que a gente sente falta de ar o tempo todo. Quando eu estava fazendo compra no supermercado, a coluna ficou 6 meses, mas ela não vingou. As pessoas só reclamaram, pouquíssimas. Assim, comigo as pessoas, nossa, bacana, não sei o quê. Mas lá, nos comentários, nada elogioso. Em 2021, o estudo do perfil racial da imprensa brasileira realizado pelo Portal dos Jornalistas, Instituto Corda e IMAX revelou que apenas 20% dos profissionais são negros, sendo que 42% ganham até R$3.000, ocupando a maioria dos cargos operacionais, enquanto jornalistas brancos costumam ganhar até R$7.000, sendo maioria nos cargos gerenciais, comprovando também que a carreira é mais difícil para jornalistas negros no mercado de trabalho, principalmente quando se é uma mulher negra. O Brasil é desigual assim porque a abolição que aconteceu aqui foi uma abolição para inglês ver. E veja, a pessoa que vive com escamas nos olhos, sem enxergar a realidade que está ao seu lado, são esses idiotas, né, que falam em meritocracia ignorando a história do Brasil. Mas, na verdade, é a meritocracia que eles advogam que justifica o sistema de privilégios deles, entendeu? Em que eles são beneficiários, sempre. Essa é a meritocracia dele. Durante essa pesquisa eu fui atrás dos diretores de jornalismo dos veículos de comunicação presentes aqui na Baixada Santista. Tentei contato por e-mail, Instagram e WhatsApp. O único que obtive retorno para falar sobre o tema foi o jornalista Alexandre Lopes, diretor de jornalismo da TV Tribuna. E esse é um fato que sim, a gente repara, é óbvio, porque fica escancarado na tela, e eu acho que é uma questão muito histórica, né? Uma das mudanças que eu quis fazer aqui na TV Tribuna, quando assumi a direção de jornalismo da TV, no caso, foi ter uma apresentadora preta. Por quê? A grande maioria do nosso público é preto. A grande maioria da população brasileira é preta. A gente precisa ter pluralidade não só no vídeo, como nos bastidores. O Grupo Tribuna tem muitos jornalistas pretos na redação. Os jornalistas brancos são maioria. Isso é um fato, qualquer pessoa vê, mas é uma coisa que está mudando ao longo do tempo. Eu acredito que falta muito ainda para essa questão de ter um trabalho maior de diversidade e inclusão, né? Eu cito essa área de diversidade e inclusão porque é uma questão que eu acredito que aqui ainda é muito... não é trabalhado ainda, porque eu acredito que as pessoas têm um preconceito de que a área de diversidade e inclusão vai ser uma área que vai ser voltada a você dar a vaga para alguém, vamos dizer assim, porque aquela pessoa precisa da vaga, sabe? E não é isso, né? Você considerar que a diversidade ela tem um trabalho muito forte na questão de ideias mesmo, né? Vamos dizer assim, uma empresa que falha na diversidade, ela falha em muitos sentidos, né? Ainda mais no mercado de comunicação. Se você tem um mercado de comunicação, na minha visão particularmente, você tem que considerar que você está falando com um público amplo, né? Se na minha empresa ela só tem um grupo específico, né? Ela tem ali uma etnia específica predominante, eu acho muito difícil essa empresa não falhar em tratar de determinados temas. Eu fui até a Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, para entrevistar o presidente. E eu estava com um cinegrafista branco, o Ricardo Ater, né, um cinegrafista loiro, de olhos azuis. Aí, enfim, eu entrei
e a secretária não se dirigiu a mim. Ela só conversou com o cinegrafista, com o Ricardo, e aí, de repente, a porta abriu e saiu o presidente da Fiesp, veio, me deu um abraço, falou: Zileide, que ótimo você aqui, tal. Eu só olhei para a cara dela, ela completamente constrangida. O que eu fiz, Heraldo? Eu levantei o nariz, porque não dá para aceitar esse tipo de situação em nenhum momento. E eu falo isso porque eu quero que colegas negras e colegas negros como eu saibam que não dá jamais para baixar a cabeça, em nenhum momento e nenhuma hipótese. Mas eu nunca esqueci esse momento. Tem uma tática já, que é sempre chegar de microfone em punho, para ninguém ter dúvida de que naquela situação eu sou a repórter, eu sou a jornalista. Sim, estou aqui para te entrevistar, para discutir temas relevantes com você, e sou também uma mulher negra. Então, esse olhar que nos acompanha, que muitas vezes nos acompanha dentro das lojas também, esse olhar, para mim, é a marca do racismo à brasileira. Quando eu fiz a transição da produção dos bastidores para o vídeo e eu virei repórter, eu era muito boa produtora, isso eu tinha 22 anos, já faz mais de 15 anos, me entreguei aqui, entreguei minha idade. Mas o meu chefe na época dessa empresa, dessa emissora, me disse: Aline, eu só acho que a gente precisa mudar algumas coisinhas. Eu falei: em que sentido? Ele falou: não, assim, umas coisinhas, porque você sabe, você é bonita, você tem presença, sua voz é boa, mas sabe assim, o cabelo, eu não sei, sabe, eu acho que não vai ser bem assimilado isso, eu acho melhor. Aí eu falei para ele: então não é aqui que eu vou começar. E depois eu acabei começando num outro lugar e a vida dá voltas, né? Depois de poucos anos eu fui chamada para voltar a essa emissora e não voltei. Minha luta diária é para ser reconhecida como sujeito, impor minha existência numa sociedade que insiste em negá-la. Djamila Ribeiro. Eu, Alexandre Lopes, autorizo o Christopher a utilizar minha imagem e minha voz nos termos que me foram mostrados no dia 16 de novembro de 2023 para fins exclusivos do trabalho acadêmico de conclusão de curso da Unip. O graduando Christopher Lefort tem a minha autorização expressa, jornalista Bruna Calhau, para a utilização de qualquer conteúdo, imagem, áudio, para o desenvolvimento do seu trabalho acadêmico. Eu, Bruno Almeida, autorizo o aluno do curso de jornalismo Christopher Lefort, da Unip Santos Rangel, o uso da minha imagem e voz para seu trabalho de conclusão de curso, o documentário Invisibilizados, a falta de jornalistas negros nos veículos de comunicação da Baixada Santista. Eu, Dorival Vieira dos Santos, autorizo ao aluno do curso de jornalismo Christopher Lefort, da Unip Santos Rangel, o uso da minha imagem e voz para o seu trabalho de conclusão de curso, o documentário Invisibilizados, a falta de jornalistas negros nos veículos de comunicação da Baixada Santista. Dorival Vieira dos Santos, hoje é dia 17 de novembro de 2023. Eu, Elis Paula Santiago da Costa, autorizo ao aluno do curso de jornalismo Christopher Lefort, da Unip Santos Rangel, o uso da minha imagem e voz para o seu trabalho de conclusão de curso, o documentário Invisibilizados, a falta de jornalistas negros nos veículos de comunicação da Baixada Santista. Eu, Júnior Batista, autorizo o aluno do curso de jornalismo Christopher Lefort, da Unip Santos Rangel, o uso da minha imagem e voz para o seu trabalho de conclusão de curso, o documentário Inviabilizados, a falta de jornalistas negros nos veículos de comunicação da Baixada Santista. Eu, Melissa de Meira Souza, autorizo ao aluno do curso de jornalismo Christopher Lefort, da Unip Santos Rangel, o uso da minha imagem e voz para o seu trabalho de conclusão de curso, o documentário Invisibilizados, a falta de jornalistas negros nos veículos de comunicação da Baixada Santista. Eu, Natan Miranda, autorizo ao aluno do curso de jornalismo Christopher Lefort, da Unip Santos Rangel,
o uso da minha imagem e voz para o seu trabalho de conclusão de curso, o documentário Invisibilizados, a falta de jornalistas negros nos veículos de comunicação da Baixada Santista. Eu, Tânia Regina Pinto, autorizo o aluno do curso de jornalismo, Christopher Lefort, da Unip Santos Rogel, o uso da minha imagem e voz para o seu trabalho de conclusão de curso no documentário Invisibilizados, a falta de jornalistas negros na Baixada Santista.